Rosana, eu queria muito que você falasse para a gente quando o medo faz bem. Será que existe, amiga, alguma coisa boa em ter medo? Diz alguma coisa sobre isso para a gente, porque eu sei que você tem muito conhecimento sobre isso. Quero que você fale com a nossa turma que Deus trouxe para cá nessa noite. É tão interessante, porque quando nós falamos de medo, de tristeza, sobre alguns assuntos que são tão desafiadores que no primeiro momento nós queremos bem longe das nossas vidas, nós temos essa sensação de que nós não deveríamos viver com medo, porque o nosso entendimento sobre o medo, ele não vem da origem do que de fato o medo, para o que o medo foi criado. Claro que nós temos diferentes olhares, diferentes teorias, mas, a partir de estudos neurocientíficos, principalmente aqueles desenvolvidos pelo Dr. Antônio Damasio, que é um neurocientista bem famoso, muito conhecido pelos seus estudos sobre as emoções, nós temos um entendimento um pouquinho diferente sobre o medo. Olha só, nós temos emoções, ok? Se eu posso resumir a emoção é a forma como que o nosso cérebro lê os estímulos que recebe por meio dos sentidos. Então, o nosso contato com o mundo é pelas emoções, tá? O contato que o cérebro tem com o mundo é pelas emoções. Então, nós temos 4 emoções básicas, tá? O medo, a tristeza, a alegria, olha só, medo, tristeza, alegria e raiva. Essa noite a gente vai falar mais especificamente sobre o medo. Então, como é? Assim que eu recebo um estímulo do meio, o meu cérebro precisa rapidamente emitir uma resposta, dar uma resposta para aquele estímulo, para que o meu corpo possa reagir, para que ele mantenha-se íntegro, saudável, para que a resposta seja a mais correta possível. O que é o estímulo do medo? Quando eu recebo um estímulo que provoca em mim a emoção medo, porque medo é emoção, tá? Que é essa reação primeira do cérebro diante de um estímulo. O medo, essa leitura que o cérebro faz de uma situação como sendo ela do medo, tem por objetivo a preservação da vida. Uau. Medo tem a ver com preservação da vida. Posso dar exemplos do dia a dia? Assim, quando eu vejo um cachorro muito grande, raivoso, correndo na minha direção. Qual a leitura que o meu cérebro faz? Preciso fugir desse cachorro, ou ter condições de lutar com ele se eu não tiver uma rota de fuga. Então, a leitura que o meu cérebro faz é assim: você precisa tomar alguma postura, ter alguma reação para que a sua vida seja preservada. Então, o meu cérebro vai fazer com que as minhas pupilas dilatem, ok? Porque eu preciso enxergar melhor. O meu coração vai ficar acelerado, eu vou ter taquicardia, porque eu preciso de mais sangue circulando no meu corpo para eu ter condições de correr. Gente, exatamente. Eu não tenho vontade de ir ao banheiro. Por quê? O movimento peristáltico para, o meu intestino para, porque não dá tempo de ir ao banheiro. Então, eu crio o quê? Resistência nos meus músculos. Cortisol é liberado, por exemplo, para as minhas pernas, para que eu possa ter condições de correr. Então, o medo é a emoção da preservação da vida. Quando eu falo que o medo é a preservação da vida, Rô, qual é a sua leitura? O medo é necessário ou não é? Nesse momento, sim, amiga, porque vai para nos proteger. Esse é aquele medo que nós temos de sair à meia-noite sozinha na rua, medo de assalto. Na verdade, estamos nos protegendo. Aí o medo faz bem, amiga. Isso. Então, eu quero que todo mundo, a partir desse momento, comece a pensar assim: o medo, ele tem a sua função importantíssima. E nós não podemos falar assim: não quero nunca sentir medo. Se eu deixar de sentir medo, eu corro grandes riscos de morrer. Porque aí eu vou subir até o 15º andar e vou querer sentir a sensaçãozinha do friozinho na barriga pulando de lá, para ver se é legal, para ver se morre mesmo. Entende? Se a gente perde o medo. Quando nós, em laboratório, impedimos que a amígdala, que é essa estrutura cerebral envolvida com medo, funcione, nós interrompemos
o funcionamento dela, por exemplo, o rato ele perde o medo do gato. E olha como isso é perigoso. Ele pode morrer. Ele perde o medo da altura. Então, ele começa a se pendurar nos lugares, ele pode ter uma queda fatal. Uhum. Por isso que o grande convite para essa noite é fazermos uma análise daquilo que nós estamos sentindo. Qual a interpretação que nós estamos fazendo dos estímulos que recebemos do meio. Então, o medo, nós dizemos que o medo tem uma função, que ela tem a ver com preservação da vida. O medo e as outras emoções, nós não dizemos, em linguagem neurocientífica, que são emoções positivas ou negativas. Não. As emoções, elas têm a função de formar o meu repertório a partir das experiências, para que cada vez eu possa emitir as respostas mais rápido possível necessária e mais eficiente possível. É para isso que eu tenho a leitura do que acontece no meio. Se eu começo a achar que todo medo ele é prejudicial, que eu não deveria ter medo, eu estou perdendo a possibilidade de utilizar desta capacidade cerebral para que eu tenha uma vida melhor e uma vida mais íntegra, no sentido de mais integral, mais saudável. Então, eu acho que a gente já começa essa noite rompendo com o mito. Sim. O medo, com esta função, essa emoção, ela tem uma função fisiológica importante que não pode ser descartada, que é a preservação da vida.